Toda vez que as minhas despesas dedutíveis for igual ou superior 20% da renda total do ano, eu caio na malha fina de forma automática. Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Contador do Trader. E, obviamente, eu vou começar o vídeo como todo mundo começa, pedindo para que você se inscreva no canal. Eu tenho visto muita gente vir, assiste nossos vídeos, se alimenta dos nossos conteúdos e não se inscrevem e também não curte. Eu sei que parece que para vocês não faz sentido, mas eu vou dizer, ao contrário de que outros tinham falando, porque para dar pro YouTube, não, é que quando você se inscreve, o nosso canal fica mais forte, quando você dá um like, a gente acaba tendo mais impulsionamento nesses vídeos, então a gente precisa mesmo da sua ajuda. É como se fosse uma troca mútua. Eu venho e te mostro o que você precisa fazer e você acaba inscrevendo e curtindo o nosso vídeo. Combinado? Muito bem, senhoras e senhores, vamos falar pós-período do imposto de renda e aí começa a chover dúvidas e perguntas ou até mesmo notificações de que você está com o CPF bloqueado, que você caiu na malha fina, que você foi autuado, entre várias outras situações. É comum, então, a gente entender que a Receita Federal é um órgão arrecadador e um órgão arrecadador e um órgão fiscalizador. Então, ele arrecada para o governo federal e ele fiscaliza os contribuintes para arrecadar também. Porque toda vez que há uma fiscalização, é pouco provável de não ter uma inconsistência e você não ser multado. Ou ter que gastar uma grana por algum motivo. Seja por imposto que pagou é maior ou menor, seja por alguma divergência, sempre tem. Então no vídeo de hoje, nós vamos tratar a seguinte situação. Tá? Então como você resolve ou como você verifica se você efetivamente caiu na malha fina. Luiz Fernando, como saber se eu caí na malha fina? A malha fina, ela é o seguinte, tá? É a inconsistência no nível de informações que você apresentou na sua declaração de imposto de renda. Vou explicar. Então, supondo que eu fui no médico e gastei R$1.000 numa consulta médica, ok? E eu lanço esse R$1.000 como despesa médica, porque é uma despesa dedutível minha. O médico que emitiu a nota ou emitiu o recibo, se for pessoa física, não declara isso. Então, terá uma inconsistência. Por quê? Porque eu estou apresentando uma despesa dedutiva e outra contraparte não está apresentando a receita. Porque para mim eu vou deduzir, para o outro ele vai pagar. E aí há uma inconsistência e a gente cai na malha fina. Uma outra malha fina que é comum, tá? Eu ganho, sei lá, 33.800 por ano, certo? Que era o limite de obrigatoriedade. Mas gastei com saúde, educação, 40 mil. Toda vez que as minhas despesas dedutíveis for igual ou superior 20% da renda total do ano, eu caio na malha fina de forma automática. Por quê? Porque a Receita quer entender o que são essas despesas e por que você gastou isso e como é que você pagou se você não teve dinheiro para isso. Porque lembra que a declaração do imposto de renda é caixa, tá? Então, a malha fina sempre é inconsistência. No mundo financeiro, quando que você cai na malha fina? Quando você declara que você compensou um prejuízo e não é real, ou seu prejuízo que você informou não é compatível com o que realmente você perdeu, que houve uma variação patrimonial, porque você investiu na bolsa e não pagou a DARF, ou pagou a DARF a maior ou menor. Então sempre tem inconsistência de informações e aí a gente cai na malha fina. Luiz Fernando, como saber se eu caí na malha fina? Então vamos lá de forma prática, vem comigo aqui. Então eu trouxe aqui para vocês, tá? Uma situação didática, tá? Então, como identificar se eu caí na malha fina? Não tem outra forma. Antigamente, a malha fina via uma cartinha da Receita Federal, um AR. A gente fala, vai chegar um AR na tua casa. Hoje a Receita não dispara muitas cartinhas, tá? Eu lembro que no ano retrasado foi 500 mil, ano passado eu não tive a métrica, acho que esse ano nem vai ter. Por quê? Porque hoje com a tecnologia de informação fica tudo mais fácil. Então nós vamos ter que acessar o portal de atendimento da Receita Federal para verificar se eu caí na malha fina. Vou dar um pause aqui. Senhoras e senhores, se eu não resolvo a minha malha fina, eu tenho alguns problemas. Não recebo a restituição, posso ser multado, posso perder prazos, porque ela pode dar prazo para que eu possa resolver. O X da questão é que, lembre-se, a Receita é um órgão fiscalizador e arrecadador. Quando ela informa lá no ECAC, fala para mim, se você não é um profissional da área, qual contribuinte acessa posteriormente o período de entrega de declaração do imposto de renda de forma contínua para verificar se caiu na malha fina? Porque não é acessar hoje, você tem que acessar de forma contínua, no mínimo uma vez por semana. Por quê? Para verificar. Quando que você vai parar de acessar sobre a declaração do ano? Quando você acessar lá o ECAC, quando você for no extrato ou no processamento da declaração de imposto de renda da pessoa física e ela estiver finalizada. Aí a certeza que você não cai mais na malha fina. A Receita tem 5 anos para te fiscalizar. E aquela declaração até pode ser fiscalizada, mas não é malha fina.
Porque a fiscalização ela não tem prazo para você resolver e não dá permissão para restituição. É um outro processo que nós temos que fazer. Mas a malha fina, ela tem suas particularidades. Então, como a gente precisa entrar lá todo momento, até terminar o processo da declaração do imposto de renda, e aí sim verificar se eu estou na malha fina ou não, tá? Então, a gente acessa o e-portal do ECAC, nós vamos clicar em Meu Imposto de Renda, tem um campo específico lá. Quando você abre o ECAC, no cabeçalho tem vários botões ali, você vai ter que buscar o Meu Imposto de Renda. Também tem um aplicativo, tá? Da Receita Federal, o Meu Imposto de Renda, também você consegue acessar por lá. Vai em pendências de malha fina, nós vamos verificar as inconsistências ou restrições, porque pode ser as duas formas, as duas juntas, ou identificar inconsistências, as informações que eu exemplifiquei para vocês, restrições, alguma restrição na informação que você passou, tá? Verificar anos anteriores também, vamos verificar se não tem malhas finas para trás, e se tiver malha fina, aí nós vamos ter que identificar o que é essa malha fina, o sistema mostra o que está acontecendo, qual é o item que te deixou na malha fina, e a gente vai ter que resolver. Como é que eu resolvo daí, Luiz Fernando? Aí então processo de retificação, juntada de documentação, comprovação, retifica e entra com o processo administrativo. Então, esse é o processo para você verificar se você está na malha fina.